Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Faz este ano 90 anos que morreu Fernando Pessoa, como há um mês fez 90 anos que publicou um único livro de versos em português, Mensagem. Os 4 maiores poetas portugueses do século XX foram Fernando Pessoa. Quem o diz é Richard Zenith, escritor, tradutor e crítico literário norte-americano, naturalizado português e radicado em Portugal há quase 4 décadas, que traduziu para inglês obras de Camões, Sofia, Cesário Verde, António Lobo Antunes, entre outros. Apaixonado pela vastíssima obra de Pessoa, uma das mais ricas e estranhas da literatura do século XX, ainda a ser descoberta quase um século depois da sua morte, em décadas de estudo tornou-se um dos mais destacados especialistas, nacionais e internacionais, da vida e obra pessoanas. Fixou o livro do Desassossego, entre muitas outras obras de Fernando Pessoa, e ganhou o Prémio Pessoa 2012. Após décadas de investigação, Zenith lançou Fernando Pessoa, uma biografia, publicado nos Estados Unidos e no Reino Unido em 2021 e no ano seguinte em Portugal. Mais de 1100 páginas sobre a vida do escritor neurasténico, que se desmultiplicou em heterónimos, que escrevia várias coisas opostas sobre o mesmo assunto e que até ao fim da sua curta vida foi fanaticamente reservado. Vamos conversar com este investigador que um dia sonhou e a obra nasceu, divulgando a vida daquele poeta maior que dizia ter em si todos os sonhos do mundo. Olá, Richard, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu, para já, tens uma formação em letras, que tirada na Universidade de Virgínia, nasceste em Washington, há uns anos, viveste no Brasil, em França, na Colômbia, e aprendeste português no Brasil. Foi no Brasil, sim. Estás lá uns 3 anos a viver? 3 anos, em Florianópolis. E é engraçado porque tu falas e escreves inglês, português, italiano, francês e espanhol. E o que é que te fez vir para Portugal em 87? Foi por causa daquela bolsa da Gulbenkian? Não, era uma bolsa da Fundação Guggenheim. Ok. Eu vim para traduzir as cantigas medievais, cantigas de amigo, de amor, de escárnio, maldizer. Eu achava que eu ia ficar, talvez, 6 meses, um ano, a fazer pesquisa, a trabalhar nisso, não é? Depois fiquei mais um ano, e até Foste hoje. Ficando. Agora que, vamos começar pelo fim, agora que já largaste, finalmente saiu a biografia, após 40 anos de paixão, digamos assim, e 13 anos de trabalho e pesquisa aprofundadas, não ias voltar a uma nova edição, talvez, das cantigas de amigo, das cantigas trovadorescas? Já fiz. Já pegaste? Aliás, sim. Saiu há um ano, há 2 anos. Não, há um ano. Saiu uma nova edição com mais cantigas. Era também as traduções fortemente a revistas. E também a introdução, porque muitos estudos nas últimas décadas. Então, revelaram coisas novas e, portanto, minha primeira introdução já estava ultrapassada. Tinha muitos problemas, então foi um grande prazer realmente voltar a essa poesia, que praticamente as cantigas são os primeiros textos em língua portuguesa. Exatamente, é a primeira parte. Antiga, quando nós estudamos literatura na escola, logo as primeiras coisas são as cantigas de amigo, Dom Diniz. Sim, as cantigas são fascinantes, então eu gostei muito de voltar. Também devo dizer que são talvez os poemas mais difíceis para traduzir, não é? Sim, imagino. Isto tem a ver com o galaico ou português também, é da Península Ibérica toda? Exato, não é tanto compreender. Às vezes há uma outra palavra que não se sabe bem o que queria dizer, mas era mais, tem aqueles jogos de paralelismo e rima, ritmo e tudo, e tentar, porque os temas repetem-se, não? Então só traduzir significado é traduzir muito pouco. Tem de traduzir de alguma maneira todos aqueles jogos deve ser fácil. Poéticos. Não? Meu Deus. Só para uma resposta muito rápida, antes de irmos ao Fernando Pessoa, Richard, já cá estás há quase 40 anos, há 38 anos por aí, o que é que tu gostas mais de Portugal e o que é que tu gostas menos? Tu que viveste na Colômbia, em França, nos Estados Unidos. Eu gosto muito de Portugal.
Bem, hoje em dia, como vai o mundo, tem a coisa boa que um país, espero que as pessoas não se ofendam com isso, mas de certo modo é inócuo. Ou seja, é um país pequeno, não fez grande mal, pelo menos nos últimos anos, nos últimos 2 séculos, grande mal a ninguém. E pronto, portanto é um país onde se pode viver ainda tranquilamente. Não, eu gosto muito as paisagens, as pessoas, a comida, sinto-me muito em casa. Por cima tens um refúgio da Carrapateira, é uma coisa, foste logo para a Costa Vicentina, uma zona linda, para a Bordeira, toda aquela zona é fabulosa. Pois é bom para sair daqui. Exato, é outro Portugal. Dentro de Portugal é outro, exatamente. Devido ao tempo entre Lisboa e Carrapateira. E o pior, o que é que nós ainda temos, que ainda não aprendemos a fazer bem, ou ainda não somos bons em quê? Eu não sei. Há uma coisa que poderíamos melhorar. Obras em casa, por exemplo. Não, é que sempre tenho, não é o meu caso atualmente, mas tenho vários amigos que sempre têm aquela coisa que as obras vão demorar pelo menos o dobro do que eles dizem. Então, às vezes uma certa lentidão das coisas. Sim. Se bem que isto também tem o seu lado simpático, não? Porque depois eu tenho aprendido também a ficar mais ir com as ondas, e como vai tudo, e vai lentamente e vai rapidamente, conforme. Muito bem. Eu não vou falar porque em várias entrevistas, Richard, já falaste do teu primeiro contacto com o Fernando Pessoa, com a poesia dele, ainda nos Estados Unidos, estamos a falar há 40 anos, ainda eras universitário, terias 20 e poucos anos, aquela amiga que tinha um namorado português e tu sabias espanhol, ainda não sabias português e por isso leste A Tabacaria do Álvaro de Campos e alguns poemas de Alberto Queiro. E ficaste bastante fascinado. Depois no Brasil compraste alguns livros de poesias aprendeste bastante português e já cá tiveste acesso àquela edição da Ática de 1982, faz 42 anos, do livro do Desassossego. Sim. E isso foi de facto um grande impacto. Aliás, é um livro que tu recomendas para quem não conhece a obra de Fernando Pessoa, sem dúvida é um livro bom para começar, o livro do Desassossego. Sim, a poesia também é um bom ponto de partida, sim, não é? Sim. Mas sim, o livro do Desassossego, já quando eu cheguei cá em 87, já havia traduções para outras línguas, espanhol, alemão, italiano, francês, ainda não havia para o inglês. Não? Então, sim. O livro é maravilhoso, não é? Então eu montei um projeto de traduzir o livro. Curiosamente, havia mais 3 tradutores para o inglês que tinha a mesma ideia. Então saíram no espaço de 6 meses 4 edições diferentes. Este mesmo livro. É verdade que foste também um fixador, um organizador. Houve documentos, entretanto, descobertos que tu incluíste nesse livro que não estavam noutras edições? Bom, assim, havia uma coisa ou outra nessa edição em inglês. É porque isto é um livro inacabado, é um livro são 500 pequenos textos, muito variados, que tem aquela vantagem que se pode ler em qualquer altura e por ordem, não tem uma ordem, não é? Claro. Mas de facto é uma coisa extraordinária que causou grande impacto cá e lá fora, sobretudo lá fora, infelizmente. E portanto havia coisas que tu incluíste. Sim, havia nessa primeira edição, como eu digo, qualquer coisa em inglês, mas que ainda não tinha saído em português, mas coisinhas, não era assim muito. Mas depois fui convidado mais tarde a organizar uma edição do livro para Círio Alvim e aí descobri mais algumas coisas. Que ainda vem da tal arca, ainda vem desses inéditos ou não? Retirados daí? Nessa altura sim, ainda havia. Mas depois, com uma edição, acho que era a 8ª edição da Círio Alvim, que eu organizei, que aí há uns mais 5 inéditos. Ok. Várias pessoas têm trabalhado a fixar o texto, e felizmente, porque assim é uma colaboração informal. Exatamente. Então havia, as pioneiras que eram Maria Aliette Galhós, Teresa Sobral Cunha, que trabalharam para a edição da Ática, depois a Teresa Sobral Cunha
fez outras edições, sempre a melhorar. Eu fiz várias edições, sempre a melhorar. Depois o Jerónimo Pizarro fez uma edição crítica. Então, como eu digo, é uma colaboração não direta. É uma coisa orgânica, quase. Exato, mas é engraçado porque ainda hoje não sabemos 100% de certeza o que o Fernando Pessoa teria incluído nesse livro, porque ficou de facto inacabado, não é? Exatamente. Portanto, não pode haver uma edição definitiva. Exatamente. Porque o próprio Pessoa tinha intenção, segundo uns apontamentos, de fazer uma revisão muito rigorosa. Ele, de certo, teria eliminado muita coisa que eu defendo, ainda bem que não chegou a fazer essa revisão, porque as coisas fragmentárias no livro que são fascinantes. E o próprio caráter fragmentário inacabado do livro é uma espécie de símbolo também. Exato. É um toque de personalidade. De como sempre há mais para dizer. Não há... Não está fechado. Exato. Então ainda bem que ficou assim. É engraçado porque há uma coisa muito bonita que tu dizes, Richard, que é este livro, o livro do Desassossego, só pode ser completamente apreciado se for lido em voz alta. É quase poesia esta prosa também, não é? Exatamente, muito porque o ritmo, a pessoa tem muita atenção ao ritmo e isso sente-se a ler o texto em voz alta. Muito bem, tornaste pessoano, portanto um dos investigadores do Espólio de Fernando Pessoa, mesmo fora do âmbito académico. Tu colaboraste também, esta tua colaboração com a Círio e Alvim, editaste estes diários e escritos autobiográficos, é uma obra muito importante, que aliás já me disseram que é uma belíssima obra para introdução à obra do Pessoa. Ler aquilo, os diários dele, os escritos autobiográficos, é muito bom para começar, além da poesia, não é? Porque as pessoas ficam a saber. Tornaste então editor, tu próprio também editor de Fernando Pessoa, e traduziste e editaste obras dele. É muito curioso porque este desafio, o desafio para esta biografia, foi-te lançado pelo teu agente em Nova Iorque. Viu-te a trabalhar tanto nesta coisa. Há que anos estavas com isto e gostavas tanto deste autor, e ele próprio é que disse: porquê é que não escreves a vida dele? Foi? Exatamente, Era uma tarefa hercúlea. Eu tinha outras coisas à mão que eu fazia nessa altura, nomeadamente uma edição da Lírica de Camões. Porque celebramos agora os 5 projetos de Pessoa, e depois eu disse, bom, não posso começar já, mas eu fiz uma sinopse, né, de uma possível biografia, e a gente logo encontrou várias editoras interessadas. Boa. Bom, eu na minha ingenuidade imaginava que 2 ou 3 anos. Sim, 3 anos talvez. E depois, 160 mil palavras. Exato. Tudo era muito mais do dobro. Era muito mais do que eu imaginava. E foi 13 anos. Era impressionante. Tu também, claro, traduziste, eu já disse isso, Cesário Verde, o António Lobo Antunes, Nuno Júdice, a Sofia Melbrenner. Tu, entretanto, eras vizinho da Sofia Melbrenner na Graça, que chegaste a cruzar com ela. Sim. Era, de facto, uma mulher extraordinária. Sim. A nível pessoal também. Éramos amigos, né? Eu ia à casa dela para jantar, depois para trabalhar sobre a tradução, né? O que eu fazia da sua poesia. Da poesia dela. Mas depois ela divagava e falava de tantos assuntos. Eu tenho pena de não ter gravado as coisas que ela dizia, né? Porque era sempre a falar da infância, da Grécia, do Algarve, das suas ideias todas, e era uma mulher extraordinária. Uma mulher do Renascimento, quase, a nível de conversa. Sim. Muito giro. Tu também és, sempre ouvi dizer que eras camoniano por paixão. Gostas muito de Camões, e aliás celebramos agora os 500 anos. Fizeste aquela edição ilustrada pelo João Fazenda, que também já teve aí sentado onde estás, há pouco tempo, os sonetos e outros poemas, uma edição da Planeta. É engraçado porque este ano, quando celebramos os 10 anos do Observador, o ano passado, aliás, tivemos um programa ao vivo do Resto da História. O Rui Ramos disse que o 25 de Abril tinha mudado a noção do nosso poeta, do Camões, para o Pessoa, com o 25 de Abril. Concordas com isso? Quando a gente falava o nosso poeta, antigamente, quando eu nasci, era o Camões. Mas depois, ele diz que depois do 25 de Abril, o nosso poeta já passou a ser o Fernando Pessoa. Quer dizer, eu acho... São os dois importantes, claro, mas... Eu não sei se concordo exatamente, mas é verdade que a Pessoa passou a ser muito mais apreciado depois de 25 de Abril, porque
havia uma ideia errônea de que a pessoa estava apoiante muito do Estado Novo, não é? E então a esquerda não apreciava devidamente Fernando Pessoa, não é? Mas para mim são obviamente os dois grandes poetas portugueses, Camões e Pessoa. Eu acho muito difícil comparar um com o outro, não é? Eu não digo que um é melhor do que o outro. Camões também é extraordinário, não é? Também lá se essa edição da Planeta saiu, na verdade é praticamente a cópia de uma edição que eu tinha feito nos Estados Unidos, e lá também acabo de lançar uma nova edição. Boa. Também com a lírica de Camões? Da lírica de Camões, também com alterações, porque isso da tradução não tem fim, não? Sempre pode melhorar. Não? Sim. É engraçado porque falamos de Camões, e ainda bem, porque o Fernando Pessoa, de facto, tem a ideia que, também ao ler a tua obra, ambicionava um bocadinho ser o novo Super Camões, o novo Dom Sebastião, o maior poeta, ultrapassando Camões. Ele dizia que o Camões era pouco original, porque baseava-se na poética de Petrarca e tal, portanto, ele havia ali uma invejazinha, digamos assim, ele gostava de ser o Super Camões. Aliás, há uma biografia dele chamada assim, não é? Sim, a pessoa disse que se o Camões chamava tanto a sua alma gentil, então ele teria inventado formas novas, não, para, em vez de usar o verso de Petrarca. Mas tudo isso porque a pessoa estava ali em concorrência, não? Claramente. A pessoa era um poeta forte, strong poet, isso são palavras do crítico americano Harold Bloom, que é essa ideia do poeta que está sempre a querer ultrapassar os poetas anteriores, está em luta, está em guerra. A pessoa era assim. É engraçado porque ele, a propósito da genialidade, o Pessoa sempre acreditou que viria a ser um grande poeta e tinha alguma consciência da tua genialidade. Ele considerava-se um gênio, mas é uma maldição dos deuses, porque torna os homens cheios de desejos e esperanças superiores ao que podem obter. Tens noção, e o teu livro também passa por isso, esta genialidade literária é de facto, ultrapassando até o Camões, como falámos disso, justifica, achas que ele tinha muito essa noção e que falou disso, escreveu sobre isso? Sim, mas uma coisa que eu nunca tinha pensado antes de escrever essa biografia é que a pessoa tinha essa noção da sua genialidade quando ainda não tinhas uma obra para justificar essa noção. Era só uma coisa e então a noção era um pouco uma noção e depois era um grande desejo, uma grande ambição. Eu acho que essa ambição, de certo modo, obrigou ou ajudou para depois avançar e então tinha essa meta para realizar. Exatamente. E de facto realizou. Exatamente. Então isso é muito curioso. Ele fala, tu aqui na página 823 dizes que os grandes poetas, os grandes escritores só podem ser reconhecidos como tal pelas gerações futuras, pois a verdadeira genialidade está sempre à frente do seu tempo. Ele falava disso. Ele também não tinha pressa em ser publicado, não é? Não tinha pressa, não. Tinha outros projetos, estava sempre a mudar de ideias e a ter ideias novas, e tinha a noção que tornar-se um autor publicado equivalia a uma mudança, e ele detestava a mudança. Sim. Tu tens um bocado de noção disso, que ele... Portanto, há aqui um bocado esta dicotomia entre queria ser publicado e queria ser conhecido. Ele não gostava nada de religiões, mas não se importava ser lembrado depois de morto, a fama depois da morte. Há aqui uma espécie de dialética. Sim. Nos desejos dele. Ele queria a imortalidade, portanto, literária. Não é? Sim. Então, se isso ia chegar só depois da morte, tudo bem, mas era... Agora, ele tinha fé e noção da sua genialidade, fé que ia conquistar depois da morte, e ao mesmo tempo uma grande dúvida. Então, não era tão seguro como... Então não era... Achava que sim e depois duvidava sempre, não? Se ia ser realmente reconhecido ou não. Estamos aqui a falar de uma série de características curiosas sobre o Fernando Pessoa, esta edição da Quetzal, portanto, que saiu nos Estados Unidos e no Reino Unido em 2021 e em maio do ano seguinte, em 22, em Portugal. Foi finalista do Prémio Pulitzer na categoria de biografia e eleito um dos melhores livros de 2021 pelo New York Times e pela Publishers Weekly.
gigantesco, definitivo e sublime. A crítica literária Parul Segal disse, e que, eu gosto muito do Benjamin Moser quando diz que Fernando Pessoa encontrou em ti um amigo póstumo, ele que não tinha assim muitos amigos íntimos. O Pessoa... Mas era um ser muito social, tu estás sempre a dizer era isso. social, ele tinha amigos e Pessoa era um amigo muito fiel. Mário Sá Carneiro, por exemplo, é talvez o maior exemplo mais próximo. Tinha amigos que duraram assim durante décadas, não é? E aliás isso era uma das coisas que deu-me gozo a escrever, era investigar todo esse lado das amizades de Pessoa. Agora, não é a imagem que as pessoas tinham, é engraçado. E devo dizer na biografia, porque a minha estratégia também nisso era, eu falo dos amigos realmente íntimos, não é? Ou seja, aquelas pessoas com quem ela se encontrava nos cafés. Todas as tardes, praticamente. Uma hora, 2 horas. De café. E depois havia alguns que entravam, outros que saíam, mas ficavam lá durante anos. Não é? Pessoa sempre lá, não é? Durante a vida de adulto. Então eu concentrei-me lá nessas pessoas, que é um grupo muito curioso, porque a pessoa que era ele próprio excêntrico, e depois os seus amigos também eram, não? Todos assim tinham pancadas, não? Cada um. Não? Tinha alguns em hospitais psiquiátricos internados. Sim, exatamente. Não? Mas, para além desse grupo, a pessoa conheceu muitos outros. E eu não falo na biografia. Por quê? Porque era falar por lá dezenas de nomes que vão aparecer só uma vez. Sim. Aí é só confundir os leitores. Claro. Mas Pessoa, é impressionante o número de pessoas que ela conhecia. É muito giro porque há muito... Tu, quando reuniste isto tudo, Richard, há muito material cortado. Tu chegaste a falar há 15% de material que eu tive de cortar. E isso está mais ou menos mais de 180 páginas. É imenso. Isso era um grande calhamaço. Sim. Aliás, mesmo com a tradução perdeu-se, ficou mais curto. Sim, porque nessa biografia eu não falo não é nada de crítica literária ou coisas académicas. Não, são coisas da vida. Exatamente. Só que essa vida, não? A pessoa interessava-se em tantos assuntos, tantas coisas. Depois escrevia com tantos nomes, não? Os heterónimos. Tantos assuntos sobre tanta coisa, não é? Sim. Uma vastíssima obra, como tu dizes. Primeira biografia que tu escreveste e, portanto, tu dizes... foi a primeira biografia que tu escreveste. E, portanto, tu dizes, uma biografia avança com mortes, assassinatos, casamentos e conflitos e catástrofes. E não há nada disso em Fernando Pessoa. Portanto, tinha o risco de tornar uma coisa chata. Não há por fora, mas por dentro há. Exatamente. Né? Pessoa lá interiormente há guerras lá que sucedem. Né? Também devo dizer que isso, a biografia também há muita contextualização, ou seja, isso é muito importante. Retrata a época, os espaços onde a pessoa viveu, não só Lisboa, mas também a África do Sul, e eram tempos fascinantes. E os regimes, não é? Porque ele apanhou desde a monarquia, quando ele nasceu, a mudança, o Sidónio Pais, o assassínio do Sidónio Pais, o Estado Novo. Exato. Viveu uma altura importantíssima da nossa história. Uma pesquisa de mais de 13 anos... Às vezes a caligrafia, tu leste muitas coisas dele, às vezes a letra dele era difícil. Sim, completamente. Às vezes a letra dele é hieroglífica. Não é? Então, por isso também, como eu falei de que ainda bem que há várias pessoas que trabalharam no livro do Desassossego, também como edições de outras obras de pessoa, porque assim eu vou descobrindo alguma coisa, outro investigador ou investigadora, outras coisas. E assim com esse trabalho vamos chegar, não? Mais ou menos, mas por exemplo no livro do Desassossego ainda há umas poucas palavras que não sabemos decifrar. O que querem dizer? Que giro. E nesse caso, quando está no livro, como é que isso aparece? É uma página em branco? É espaço em branco, um símbolo qualquer, indicar que não se consegue não se consegue fixar aquilo. Ele era um fingidor muitas vezes, e o fingidor, tu dizes, era de facto, o poeta é um fingidor, não é? Ele era de facto um fingidor, mas não no sentido de mentiroso, mas no sentido de que estava sempre a reinventar-se, a recriar-se, a reformular-se.
É muito engraçado, porque ele próprio, ao longo da vida dele, pelo teu livro vê-se, não era muito honesto às vezes até com a família. Ele escondeu heranças das irmãs, a irmã Teca. Ele escondeu o namoro, por exemplo, a irmã Teca, que viveu com ele nos últimos 15 anos. Sim. Nem soube que ele tinha tido um namoro com a Ofélia. Exatamente. É extraordinário. E a parte da herança também, ele gastava muito em bebida e em livros e em, sei lá o que é que ele gastava. Isso, de facto, isso... Mas é engraçado também como ele ao longo da vida ia mudando de opinião sobre algumas coisas e, portanto, dava-lhe jeito também a heteronímia porque dizia às vezes coisas opostas em várias fases ou com vários nomes da vida dele. Sim. Aliás, há uma ideia que é impossível saber o que pensava Fernando Pessoa realmente, ou possível conhecê-lo, não é? Uhum. E então, eu na biografia queria provar que não é bem verdade, não é? Que a pessoa, sim, ele publicou uma crónica em 1915 em que ele diz que qualquer intelectual tem a obrigação de mudar de opinião várias vezes no mesmo dia, não é? E então porque a pessoa queria ver tudo de vários pontos de vista, né? Era completamente antidogmático, mas ele tinha, mesmo assim, uma certa evolução política. O Salazar, por exemplo, ao princípio, aqueles primeiros 4 anos, ele gostou muito daquela... Aliás, ele pôs as finanças em ordem no país, aí ele louva o trabalho dele, mas depois... Quando há censura e vê que o Estado Novo aperta, não é? E não permite publicar coisas, ele aí afasta-se. Mas muitos amigos dele continuavam a apoiar o regime, mas ele aí é firme contra. Não, completamente. E isso é interessante também, porque a pessoa, tinha as suas ideias do Quinto Império, que seria o ressuscitar esse Portugal, renascer outra vez, mas como um império cultural. Na segunda pessoa. Com o sebastianismo, etc, tudo isso é muito poético, não é? É muito pouco prático. Sim. Mas na hora da verdade, não é? Quando a pessoa viu como o que estava a fazer o Estado Novo, a pessoa reage assim, pés na terra, e é firme. Isso é muito interessante. Giro. A tua pesquisa, Richard, no espólio dele, descobriste coisas extraordinárias. Por exemplo, o primeiro poema que ele publicou num jornal, da Miner's Song, neste jornal Natal Mercury, que ainda existe. Ainda existe, sim. É extraordinário. Em Durban. Que ainda existe um grande poema sobre um heterónimo que tu descobriste, este heterónimo, este Karl Effold, que foi enviado por outro heterónimo, o W.W. Austin. Isto é uma coisa intrincada. Isto de heterónimos também tem muito que se lhe diga. Estudaste também muito as cartas que ele não enviou e que são muitas. Aqui deve descobrir também coisas incríveis para a biografia dele, não é? Sim. Poemas inéditos como aquele de 1919, um bocadinho de cariz homossexual, por exemplo, que ele escreveu. Sim. As cartas do tio Manuel Cunha, que tem uma importância extraordinária, este tio, o tio de Pedrosos, que tu até aventas a hipótese de ele ser, se calhar, uma das origens da heteronímia do Pessoa, porque era um homem que já jogava com ele às personagens e às histórias, não era? Pois, porque muito importante na formação dele. Sim, esse tio Cunha, que estava casado com uma tia-avó de Fernando Pessoa, a tia Maria, e o João Gaspar Simões, na primeira biografia que sua grande biografia, primeira, de 1950, dizia que esse tio Cunha aparentemente era praticamente analfabeto. Isso não era culpa de João Gaspar, não era nada analfabeto, porque escrevia cartas e tinha vários empregos de responsabilidade. Era um homem que ia à ópera e levava o Pessoa. Exatamente. Mas isso não era culpa do biógrafo de João Gaspar Simões. Essa informação veio da irmã de Pessoa, a Teca Maria Henriqueta. E parece-me que o Fernando Pessoa, que queria esconder a influência, talvez, que esse tio tinha nele, porque o que percebemos através das cartas que foram reveladas pela sobrinha, a Manuela Nogueira, felizmente ainda viva, com 99 anos. Exatamente. Rija, forte. Ela revelou-se algumas dessas cartas. Sim, depois vi outras, não é?
E ela é que tinha essas cartas, Richard? Sim. Porque há muito espólio, não é só aquelas 25 mil documentos na Arca. Exatamente. Há muito espalhado pelos armários da família, digamos assim, não é? Ainda havia coisas. Sim, havia cartas trocadas entre a mãe também, com a irmã e várias pessoas da família, ou cartas da mãe da pessoa para ele. Olha, por exemplo, descobriste que ele tinha tido a gripe espanhola através de uma carta da mãe dele, não foi? Uma carta da mãe dele em que falava disso, ele apanhava todas as gripes. Sim, exatamente, era uma carta da mãe, exato. Se não me engano, e disseste, olha, e descobri que ninguém sabia que ele tinha apanhado a espanhola. Não. Aliás, que vitimou a Jacinta e o Francisco, os pastorinhos de Fátima, e o Amadeu, que ele também conheceu. E aí ficaste a saber isso, mas ele de facto tinha uma saúde frágil e apanhava todas as gripes. Pois é, exato, a pessoa sempre apanhava as gripes todas, tinha uma saúde frágil, mas o que, segundo eu li, com a gripe espanhola, que curiosamente atacava as pessoas com sistema imunitário forte. Pronto, então os mais fortes. E então as pessoas mais fracas como a pessoa apanhava e depois sobreviviam, enquanto a pessoa como Amadeu, não? Com toda aquela forte Amadeu, que morreu. Não? A versão inglesa deste livro, Pessoa, An Experimental Life, fala muito dele ser um experimentalista, não era? Porque tudo era uma experiência. O namoro com a Ofélia foi uma experiência, a própria vida era uma experiência, as tentativas de ele ser homem de negócios, tudo falhado, era uma experiência. Sim, aliás, os espíritos astrais, aquelas coisas. O título da biografia em Inglaterra tem outro título, o texto é igual, mas o título é Pessoa, An Experimental Life. Exatamente. E realmente a pessoa sempre gostava de fazer experiências. Cada heterónimo era uma experiência. Não? Incrível. Ele inventava uma personagem com certas características, certo tipo de biografia, certas ideias, e depois ponha em ação vamos ver o que acontece, né? e os heterónimos eram experiências social, que tinham a ver consigo sempre, né? Consigo próprio, né? Tu dizes sempre que há estes três grandes, o Álvaro Campos, não é? O Alberto Queiro, o Ricardo Reis, que o Bernardo Soares, o do Livro do Sossego, é um bocadinho semi-heterónimo. E depois há muitos autores fictícios, porque há aqui heterónimos que não são bem heterónimos, são pessoas que escreveram uma carta. Exato. Sim, não é? Uma carta. A última, a Maria José, a mulher, a corcunda tuberculosa, artrítica. Escreveu uma carta. Não diria que seria bem um heterónimo, quer dizer, o que é que a gente sabe mais sobre a vida dela? Mas é uma carta grandiosa. Essa carta é muito interessante. Tu ficaste a conhecer muito melhor Fernando Pessoa, mas ele há de ser sempre um mistério. Assim, bom, eu acho que para mim, hoje em dia há muitas pessoas que dizem que o gênio não existe, não é? E que os escritores, bom, é porque certas circunstâncias que moldam um tal escritor ou a escritora, e que quer dizer, obviamente, não, a educação importa e todas as influências para um escritor, mas para mim há em alguns poucos escritores, também há outros artistas, gênio. E aí, para mim, é um mistério. Não, é uma coisa que não se explica. Eu acho que vão além do que poderíamos jamais esperar, não? Esses grandes artistas e escritores como a Pessoa, não? Aliás, a Pessoa tinha noção disto com quando surge Alberto Queiro, não? O Pessoa diz mais tarde que para ele era que podia imaginar-se a escrever o Ilíada, talvez, mas não Alberto Queiro. Era uma coisa que lhe chegou e ele mesmo não conseguia explicar. Depois chegou Queiro e logo depois Campos e o Reis e tudo, não é? O que é que mais te espanta, depois de toda esta pesquisa que tu fizeste, Richard, este mergulho de 13 anos, o que é que mudou na tua percepção deste poeta, deste homem? O que é que passaste a achar? Que não achavas antes? Sim, não sei se mudou exatamente, mas fiquei muito mais
consciente do lado lúdico da pessoa. Okay. Que a pessoa estava sempre a brincar. Tinha sentido de humor, não é? Sim. E muito à inglesa. Eu tenho noção que é um bocadinho inglês, porque ele teve toda a formação de infância, e a infância marca a pessoa. Tu foste um grande, para mim, a vantagem da tua grande biografia é porque a infância e a adolescência, sim, e até a juventude, aqui é desenvolvida como nunca antes nenhum biógrafo pegou. E tu foste a Durban, estiveste lá a investigar tudo, e ver as ruas, e ver É muito engraçado. E os jornais, onde ele publicou a primeira vez... E aí descobriste que ele tinha, de facto, uma vida muito social e também a Manuela Nogueira conta que ele imitava animais na praia, todos vestidos de fato, e ela um bocado envergonhada porque ele fazia figura de palhaço à frente dela para entretê-la. Era muito brincalhão também, mas as pessoas também não têm muito esta noção. Era muito brincalhão. Acham que era um homem de um escritório fechado e que tinha um mundo interior muito grande. Mas não, lá na família, não? Eu ouvi muitos familiares em Lisboa. A pessoa era aquele tio maluco, não? Que todas as crianças adoravam, não? Que ela gostava muito de brincar. Mas esse brincar de pessoa... estava em tudo. Os heterónimos, não? Bem, tudo isso começou quando eu era pequeno, de inventar esses personagens que escreviam, não? E depois, mas continuava, porque a pessoa também nunca chegou a ser um adulto a 100%, não? Aliás, ele morreu com 47 anos, é muito novo, não é? Sim. Foi sempre um lado um bocado infantil, um bocado brincalhão com as coisas. Mas em coisas políticas, por exemplo, ele era bastante sério. Sério, mas também lá... havia o seu toque de humor. Sim, quer dizer, humor ou de brincar no sentido de inventar, não é? Sempre inventar coisas, não é? Incrível. Eu não penso que ele... realmente pensasse que ia haver um quinto império, por exemplo, não é? Sim. Mas tinha quer dizer, houve nos papéis de Fernando Pessoa, não é? E na sua cabeça. Na sua cabeça? Mas ele adorava de construir, inventar, porque ele achava essa realidade aqui na Terra pouca coisa, não é? Então, pouca coisa ou sempre a mesma coisa, não é? Então ele queria ultrapassar e fazer outras coisas. Ao mesmo tempo ele dizia que a vida dele era uma nulidade, que não tinha feito nada. Como é que ele poderia dizer isso? Descobri o quê? Que ao mesmo tempo dizia que a minha vida é uma nulidade, nunca fiz nada. Sim. Sinto que fui inútil. Tinha um bocado esta noção que não tinha construído nada, digamos assim. Será porquê? Porque a pessoa? Sim. Eu não tenho essa ideia. Que não achava que a vida dele era assim desperdiçada um bocadinho? Não acho, não. Ele achava que toda a sua obra era importante e era uma construção enorme. Tinha noção disso? Eu acho que tinha plena noção disso. Agora, tinha dúvida se... era o maior crítico da obra dele próprio. Se seria reconhecido ou não, não é? Sim. Isso sim. Muito bem. Ele era tímido, muito reservado, dizia, nunca mostrei o que sou, não tinha a tal pressa de ser publicado, isso é verdade, e de facto só aconteceu, e ficou muito triste de não ter ganho o primeiro prémio com a mensagem naquele concurso que o amigo António Ferro o convidou a escrever. O que ele inventa na cabeça, Richard, tu passas muito essa imagem, é extraordinário. Quando descobriste em Durban, por exemplo, aquela história dele no próprio... Os escritos dele sobre inventava equipas inteiras de cricket ou de futebol ou o que fosse, e rugby, e depois com os nomes dos jogadores e as equipas e os jogos, e simulava jogos de rugby, digamos assim, mas tudo na cabeça dele. Depois foste ver, esta gente não existe, e depois foste investigar-se no início eu pensei, mas pessoa que não era atleta, mas era um espectador, e que ele ia aos jogos todos, e ele fazia listas dos jogadores. Depois fiz uma investigação, percebi que tudo isso era invenção pura. A pessoa jogava lá no seu quarto, lá em casa, né? Com essas equipas inventadas. A parte de sexualidade também, claro, passa pelo teu escrito. Tu dizes que ele não era heterossexual, nem homossexual, nem assexual. Era androgenamente monossexual. Ele fala desta inversão frustre, que nunca desceu ao corpo. Tinha alguns amigos homossexuais convictos, António Boto, por exemplo. E uma vez disse que tinha o temperamento feminino com uma inteligência masculina. E tinha alguns preconceitos. Ele era muito preconceituoso em alguns assuntos, na raça, na androgenia, na misoginia, por exemplo, que falas nisso.
Mas tu dizes, há que estudar o contexto. Toda a gente era um bocadinho na altura, se calhar. É muito importante dar o contexto onde isso acontecia. Porque ele falava da escravatura e falava do colonialismo, que é obrigatório, os presos vão ser escravizados. Mas era tudo combate. Aliás, houve algumas polémicas com os PALOPs, com o CPLP naquela altura. Mas tu tentas sempre justificar um bocadinho isso com o contexto onde ele vivia. Sim, contextualizar, mas não justificar no sentido de negar. Exato. Eu acho que era impossível uma pessoa que passa quase toda a infância, a maior parte da infância, em África do Sul, né, em Durban, uma cidade branco-europeu, era uma cidade completamente segregada, que tinha, e logicamente tinha todo um discurso racista para justificar essa posição de proeminência, e então é impossível não ser racista até certo ponto, né? Mas não que a pessoa tinha, eu falo disso, uma página, 2 páginas, né? E há coisas que a pessoa escreveu, né? Que indica isso, né? Mas não havia nada em pessoa de contra os negros ou qualquer e também sobre a mulher, mas tu dizes que contas isso depois do namoro com a Ofélia, esse discurso misógino acabou um bocadinho. Também, parece, exato. Curou-se, digamos. Exato, havia um discurso de uma certa altura que ela escrevia, lia livros, escrevia textos sobre suposta inferioridade das mulheres, mas essa fase também passou. Isso é muito interessante em pessoa, em toda essa evolução, que cresceu e herdou, digamos, da sociedade em que estava vários preconceitos. Claro. Mas depois, com a idade, foi-se desfazendo largamente destes preconceitos. Muito bem. Richard Zenith, quero agradecer muito a tua passagem aqui pela Rádio Observador. Muito obrigado pela tua disponibilidade e, de facto, fica aqui esta dica para esta edição da Quetzal, do Pessoa, uma biografia de Richard Zenith. São mais de 1100 páginas de descoberta de um poeta extraordinário do século XX, o nosso maior poeta do século XX, que nos traz este investigador norte-americano e português que nos deu e que tantos anos trabalhou para nos poder ofertar esta vida extraordinária. Ficamos à espera também de mais biografias. Tem gente para escrever biografias. Afinal, descobriste Zenith. Richard, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado, João Paulo. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.